Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à live da Invest Mais sobre o momento político e reformas econômicas com o deputado federal Luiz Lima. Eu sou o Leonardo Alvarenga e contamos também nessa conversa com o Lucas Marins, que é analista de equities da Invest Mais. Antes de começar, eu gostaria que todos acessassem a nossa plataforma em investmind.com e conferissem o nosso conteúdo. Está liberado por tempo limitado. Siga também nossa conta no Instagram, investmind.research. A gente está postando bastante conteúdo por lá. Deputado Luiz Lima, muitíssimo obrigado pela presença, pelo seu tempo. Eu vou começar logo com uma primeira pergunta. A gente está iniciando um novo período legislativo agora, com o Arthur Lira na presidência da Câmara, o Rodrigo Pacheco no Senado. Você acredita que em 2021 o clima do Congresso será mais favorável à aprovação das reformas administrativa e tributária? Leonardo, eu estou nesse momento aqui no meu gabinete 504, anexo 4, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui o Congresso Nacional, e um pouquinho mais à esquerda a gente tem o Palácio do Planalto, aqui a gente está na Praça dos Três Poderes. E espero que essa relação ela continue não, que ela se torne mais harmônica. A gente está numa semana que a gente recebe muitos prefeitos, é uma semana que destina, né, que a gente decide a destinação das emendas parlamentares, das emendas impositivas, aquelas emendas individuais, os recursos que os deputados têm, e de bancada. Então, nós, cidadãos brasileiros, eu sou cidadão antes de ser um deputado federal, a gente começa a entender, e eu me tornei deputado federal no início de 2019, que nem tudo que a gente quer acontece da velocidade que a sociedade necessita ou deseja, e da velocidade que os nossos eleitores e que a maioria dos congressistas aqui eleitos se propuseram na sua eleição, que são as reformas, que são mecanismos que vão tornar o nosso país mais viável. Então, eu espero sim, Leonardo, respondendo a sua pergunta, que essa mudança no comando da Câmara dos Deputados e do Senado seja uma mudança que traga mais oxigenação na relação do Congresso Nacional com o presidente da República e com sua equipe ministerial. É claro que eu não vou botar minha mão no fogo, Leonardo. Eu não sou tão inocente a esse ponto, mesmo sendo um deputado federal de primeiro mandato, que chegou a ser vice-líder do governo, que tenho posições muito sinceras nas minhas falas no plenário, até inclusive dizendo que o caminho é mais importante do que a vitória, e isso tem um duplo sentido aqui na política. Então, muitas das vezes nós ficamos preocupados com a reeleição, e isso inclui os deputados também, e que certas pautas que são importantíssimas para o nosso país têm uma certa velocidade que a gente não desejava quando a gente foi eleito e que a população... Então, o Arthur Lira, ele se comprometeu com o presidente Bolsonaro. O Arthur Lira é um líder partidário, líder do PP, líder de uma bancada que reunia mais de 200 deputados federais. Então, na verdade, Leonardo, resumindo, aqui no Congresso nós temos 6, 7 parlamentares que mandam e os outros deputados simplesmente votam. E a gente tem interesses pessoais e partidários em todas as votações. Você tem à esquerda, aqueles deputados que são contrários ao governo, que tudo que o Bolsonaro falar vai estar errado, mesmo que sejam coisas positivas, e eles mesmos sabem, em muitos momentos, que são positivos. Você tem os deputados que estão com o Bolsonaro desde o início, e você tem aqueles deputados que flutuam ali de acordo com seus interesses próprios e os ganhos políticos que eles vão ter, pessoal ou partidário. Então, a gente vive nessa gangorra e nessa emoção, uma montanha-russa de acha que vai e não vai, parece o Rubinho na Fórmula 1, né? O Galvão Bueno falando hoje sim, hoje não. Então, muitas das nossas semanas são assim, mas eu espero que vai ser muito melhor do que foi a gestão do Rodrigo Maia, que perdeu a oportunidade de pôr o seu nome na história e, de fato, ter feito uma política de Estado e não uma política partidária. Deputado, bom, obrigado aí pela presença. E Lucas? Uma perguntinha, acho que agora mais sobre esse cenário recente agora. O Congresso tem avaliado essa guinada do Bolsonaro. Alguns dizem que é um pouco mais populista, intervencionista, né? Ele ameaçou recentemente o presidente do Banco do Brasil, porque anunciou algumas medidas de redução de agências.
e agora demitiu o presidente da Petrobras. Como é que o Congresso está avaliando essa medida do presidente? E se acha que pode ter algum impacto no andamento das reformas ou não teria nada a ver? Ô, Lucas, primeiro que a demissão do presidente da Petrobras é uma atribuição do presidente da República, né? E ponto. E é claro que toda fala do presidente Bolsonaro causa uma certa histeria, e essa histeria é muito impulsionada pela mídia e grande parte da mídia que não gosta do Bolsonaro e ponto, né? Não vê as coisas positivas que foram realizadas durante seu governo. Então, você teve a reforma da Previdência, você teve, a lei do saneamento básico, você teve aqui a lei do gás, a lei da liberdade econômica, você teve um paradigma que foi quebrado, foi dando liberdade ao Banco Central e o Executivo abrindo mão de toda essa ingerência que tinha no Banco Central. Então, tá aí demonstrações de um governo que é liberal, é reformista, e principalmente a equipe do ministro Paulo Guedes confia no presidente Bolsonaro. É claro que o Bolsonaro, nós somos seres humanos, né, Lucas? Você e o Leonardo são muito jovens. Por mais que você seja jovem, é muito difícil você aguentar, primeiro, uma pressão de campanha, e nunca um presidente ele tomou tanta pancada como o Bolsonaro toma. Então, veio o problema do Covid, veio outro obstáculo pela frente, veio recursos que o governo federal teve que direcionar em áreas emergenciais que não estava, eu não digo preparado, mas não estava previsto nesse momento. Nós investimos tanto recurso e num momento tão sensível do nosso país. Tudo isso traz o presidente Bolsonaro, como já tem uma personalidade de falar tudo o que sente, em determinados momentos a gente torce para ele ficar um pouquinho em silêncio, mas um dos pontos positivos dele é a sinceridade, mas essa sinceridade, eu concordo aí com o pessoal do mercado financeiro, causa uma certa turbulência, somado à mídia, que é extremamente negativa, e que deveria focar nas coisas positivas do governo e naquilo que ele já realizou. Eu vivo aqui em Brasília, eu noto que até os deputados federais da oposição e os senadores de oposição, eles sabem que o balcão de negócios no Ministério diminuiu, nos ministérios, o toma lá da cá diminuiu bastante, de forma grotesca em relação ao último mandato, e isso também causa uma certa turbulência, um desconforto entre todos os deputados que, se viveram mandatos anteriores, estavam acostumados com uma maneira de fazer política diferente. Obrigado, deputado. Eu vou passar para a próxima pergunta, mas antes eu quero pedir a todos que têm alguma pergunta que façam aqui no chat da live no YouTube, tá? Que eu vou passar para o deputado responder. Ontem o governo encaminhou ao Congresso uma MP para dar início ao processo de privatização da Eletrobras. Você acha que o Congresso está preparado para aprovar finalmente essa privatização? E você daria algum prazo para que essa MP seja aprovada, transformada em lei? Sim, Leonardo, eu percebo, conversando com os deputados, a maioria dos congressistas que estão aqui nessa legislatura foram eleitos justamente com esse propósito liberal, com essa mudança que o Brasil precisa para realmente, de fato, trazer uma liberdade econômica que o nosso país nunca teve. Então, eu vejo sim, a gente tem um prazo aqui no Congresso Nacional de pôr em votação, e eu vejo vontade, sim, não só do presidente da Casa, do Arthur Lira, mas do Rodrigo também, no Senado. Eu vejo que a maioria dos deputados e a maioria dos senadores tem um enorme interesse na privatização da Eletrobras, atendendo um pedido do presidente da República e da sua equipe econômica. E algum prazo que você acredita que possa dar para a gente? Ou você o prazo que eu tenho para passar para vocês é uma informação que eu tive. A vontade é de pautar na próxima semana.
Mas é aquilo que a gente respondeu, né? Em muitos casos é o final da Fórmula 1 com o Rubinho Barrichello, né? Hoje sim, e às vezes acontece hoje não. Então, é claro que é aquilo que eu te falei, Leonardo. Pena que o Brasil, aqui, eu vou confessar e abrir meu coração aqui para você. O primeiro dia que eu cheguei aqui foi em novembro de 2018. E eu encontrei o Sérgio Reis. Lembra do Sérgio Reis, o cantor? Lembro sim. Boné. E aí eu encontrei com o Sérgio Reis, eu fui puxar papo com ele. Pô, Sérgio, como é que foi? Seu período, você foi deputado? Aí ele falou para mim, ele falou assim, Luiz, eu não venho para reeleição. Ele não veio para reeleição, eu não sabia. E para mim já deu. Então, em alguns momentos, Leonardo, se torna cansativo pelo fato da gente perceber o quanto é fácil a gente mudar o nosso país. E enquanto meia dúzia de deputados eles diminuem essa velocidade e que causam um transtorno para 210 milhões de brasileiros. Eu não sou uma pessoa muito técnica em determinados assuntos. A gente se torna um deputado federal e a gente tem que ter a capacidade de conhecer de tudo um pouquinho. Mas a gente percebe nitidamente que, na maioria dos casos, o Brasil está em segundo plano. Então, o meu desejo é para que o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado se tornem, de fato, presidentes de instituições que têm como finalidade dar um rumo ao nosso país e não dar um rumo político a certos partidos. Tomara que dessa vez hoje sim também cruze a linha de chegada, né? Oi, Leonardo, você pode repetir? Tomara que dessa vez o hoje sim, e cruze a linha de chegada com hoje sim também, né? O hoje sim está mais próximo com o Arthur Lira e com o Rodrigo do que com o Rodrigo Maia do que com o Alcolumbre, isso eu tenho certeza. Então, tá ótimo. Legal. Deputado, então, só para fechar essa questão da Petrobras, que assim, o mercado é muito ansioso, né? E as decisões que o pessoal toma é muito com base no que pode acontecer com a empresa. Né? Você comentou o governo liberal, temos o Paulo Guedes, assim, e eu acredito muito também no fato que com o Paulo Guedes estando lá, as medidas liberais vão ser tomadas, mas existe um medo muito grande o presidente ele se queixou do aumento dos preços, né, dos combustíveis, né, acho que sim, com razão, né, se queixar, porque subiu realmente muito, mas muito por uma questão internacional do câmbio se desvalorizando e do petróleo subindo. Então, a ansiedade do mercado é o seguinte, você, na sua visão, aí, no que se conversa em Brasília, você vê alguma possibilidade de uma mudança na política de preços dos combustíveis, ou ele vai mais na tendência de tentar reduzir algum tributo para atenuar o efeito, principalmente sobre os caminhoneiros, né, que acho que é um que apoia o presidente, ele tem uma preocupação maior com eles, né, acaba tendo efeito em toda a cadeia também. Lucas, eu acho que eu entendi o pensamento do presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro, ele dá sinais e ele dá informações. Se você prestar muita atenção nele, você consegue decifrar aquilo que ele vê lá na frente. Então, quando ele falou em Petrobras, e realmente um aumento de 15% para o diesel, 10% para a gasolina, resumindo, você gastava R$100 de diesel, você vai gastar 115. É um aumento brutal, né? É fato que o petróleo é do Brasil, que os funcionários da Petrobras recebem em real, as despesas são em real, o consumidor ganha em real, e essa oscilação com o dólar causa uma turbulência no bolso do brasileiro, naquela mamãe que leva a criança para a escola, no transporte escolar, no frete dos alimentos, e isso tem um impacto muito grande. Essa previsibilidade que o presidente Bolsonaro quer, ele quer uma previsibilidade. Então, talvez a criação de um mecanismo dentro da Petrobras, de um fundo, e que você tenha um determinado fundo, que você diminua esse impacto e essa velocidade de aumento tão rápido como aconteceu, isso realmente assusta, Lucas. Então, o mercado ele pode ficar muito tranquilo, porque a pauta do governo é liberal, é reformista, a equipe econômica, com uma tecnicidade incrível, como nunca teve, confia no presidente Bolsonaro, apesar da sua sinceridade 100%, que assusta, né? A gente até com a nossa namorada, ela pode estar com um penteado não muito bonito, você fala que está bonito, né? O Bolsonaro não, o Bolsonaro fala que está feio.
Então, mas ele ama a namorada. Então, aqui em Brasília, essas declarações, é claro que causam uma certa turbulência, mas a Petrobras, assim como outras empresas, seguem o que o Ministério da Economia, o que o ministro Paulo Guedes e a sua equipe recomendam. Luiz, a gente já está com bastante pergunta aqui do público. Vou começar com uma do Jorge aqui, né? São duas, né? Ele perguntou qual a sequência de reformas ou grandes temas que devem ser abordados esse ano, e também se você acha que a maioria, 50% ou 3/4 do Congresso é a favor das reformas. A gente tem, Jorge, a gente tem a reforma administrativa, a gente tem a reforma tributária, a reforma administrativa, a gente tem uma previsão de até 2 meses e a reforma tributária em até 8 meses. É claro que essas reformas administrativas, elas se chocam um pouco, e eu diria que a reforma administrativa, ela tem um embate político mais forte, né, entre oposição e governo, né, principalmente aqueles partidos que têm no seu discurso, né, político, no seu discurso, eu diria que dramático, e não passa uma visão de futuro para o país, senão uma visão de proteção para aquelas pessoas que, entre aspas, estão sendo beneficiadas naquele momento, mas que num futuro próximo podem sofrer consequências se essa reforma administrativa não for aprovada. E a tributária, você tem uma pressão, principalmente na redistribuição melhor do orçamento da República Federativa em relação aos municípios. Então, a reforma tributária, eu vejo ela sendo aprovada com mais facilidade do que a administrativa. Você vai mandar outra do Deixa eu falar do público primeiro aqui, depois faz uma. Beleza. O Vitor Carvalho está mandando aqui. Boa tarde, Luiz, Investmind. Luiz, desse possível interesse na privatização da Eletrobras, que você destacou, você enxerga que o Banco do Brasil esteja no mesmo caminho? Poxa, Leonardo, eu acho que não. Eu acho que a Eletrobras ela tem um interesse maior nesse sentido do que o Banco do Brasil. Eu seria temerário aqui nesse momento de dar mais informações nesse sentido. Eu estou passando alguma coisa para vocês do que eu estou sentindo aqui, mas eu vejo a Eletrobras num caminho no atual momento, e o Banco do Brasil ele num momento diferente da Eletrobras. Beleza, obrigado. Então, agora saindo um pouco, vindo aí na parte da pandemia, né, a gente vê assim que a pandemia ainda não acabou, né, a vacinação está um pouco lenta, e a gente já tem um consenso sobre o novo auxílio emergencial, que muito provavelmente vai ser aprovado. A minha pergunta é, o clima no Congresso está para aprovar um auxílio fora do teto, ou tem um clima para cortar despesa, via uma PEC emergencial, por exemplo? Como é que está sendo ventilado isso? Porque uma hora a gente escuta uma coisa na mídia, a outra hora outra coisa. Isso é bem importante também, né, para a gente que trabalha aqui no mercado. Lucas, o que eu tenho ouvido aqui é que é praticamente um consenso, né, de que a gente vai ter um novo auxílio emergencial. A gente tem ouvido falar em torno de 4 meses, entre 200 e 250 reais. É claro que esse auxílio ele tem um impacto positivo em relação a todo o setor econômico do nosso, principalmente aquele setor econômico, é o pequeno comércio do município, o comércio que está vendendo menos, é uma pequena loja. Então isso a gente sente até mesmo no Rio de Janeiro. Se você vai ali para Campo Grande, para Bangu, para Santa Cruz, aquele comércio de rua. Eu tenho amigos nessas regiões que têm comércio, então eles dão relatos de que realmente, quando sai esse auxílio emergencial, as suas vendas crescem, você reaquece o mercado, mas dinheiro não nasce em árvore, né? É isso que os partidos de oposição, eles até entendem, né? Mas eles batem numa tecla. Tem inclusive um deputado aqui que as transmissões dele são totalmente translocadas, ele faz um discurso político para que ele seja o salvador da pátria em relação à população vulnerável.
dizendo que o recurso é do cidadão, peça ao governo federal, o dinheiro é seu. Só que você tem que abrir também mecanismos de onde você vai tirar esse dinheiro. Você vai tirar da educação, você vai tirar da saúde, você vai tirar da infraestrutura. Se você morde um pouquinho na educação, a oposição também grita. Você não pode tirar da educação. Se você morde em outro setor, também não pode. Então, o governo fica nessa posição difícil, mas tudo indica que com os movimentos hoje de articulações políticas entre o executivo e o legislativo, o bloco pró-governo é bem grande, Lucas. É a imensa maioria. Ele supera a metade mais um. Em muitos casos, ele supera até 2/3 da Câmara dos Deputados. Então, essas pautas que envolvem recomendação do governo e da equipe ministerial, elas têm tido uma aprovação de quase 100%. Então, a gente vai ter, sim, na minha opinião, durante 4 meses, aí, um auxílio emergencial, e é isso que deve acontecer. Obrigado, deputado. Mais uma pergunta aqui do público. A partir de quando os deputados vão parar de trabalhar nas reformas e vão focar nas próximas eleições? Pô, Leonardo, eu acho que 90% dos deputados aqui, quando se elegem, eles já estão pensando na reeleição, né? Então, essa semana, por exemplo, aqui, a gente tem muitas paradas aqui, né? A gente tem muito pouca discussão realmente na Câmara dos Deputados que envolve a importância das votações. Então, é claro que o deputado ele tem que ter a sua responsabilidade, mas eu diria, Leonardo, que nós somos do poder legislativo, né? Então, quando você tem emendas parlamentares de bancada, emendas individuais, você passa a ser executivo também. Então, é uma coisa de louco. Então o que atrasa realmente o nosso país esses interesses pessoais dos deputados que se encontram aqui e senadores que, na maioria dos casos, estão legislando em causa própria. Então, esse é um dos motivos também da vagarosidade do poder legislativo do nosso país. Então, eu diria que a gente está em 2021. A própria mídia, né, se você ligar na Globo News, na CNN, todo mundo já fala em 2022 está logo ali, mas falta ainda 1 ano e 8 meses, né, para a eleição, que será em outubro de 2022. Então, isso atrapalha muito, atrapalha demais. Eu acho que... Por isso que eu falei no início da nossa entrevista, o caminho é mais importante do que a vitória. Então, e aí é uma sugestão que eu dou para cada membro, principalmente do Poder Executivo, prefeitos, governadores e o presidente, a gente ficar mais preocupado com a nossa gestão do que com a nossa reeleição. Então, eu acho que muitos movimentos que são feitos aqui em Brasília, eles são feitos para fazer com que em 22 eu tenha o apoio de tantos partidos, eu tenho o apoio de alguns governadores e prefeitos. Então, o caminho deixa de ser mais importante, a vitória passa a ser mais importante que o caminho. Então, eu acho que essa relação de reeleição atrapalha muito a governabilidade do nosso país. Obrigado, deputado. Eu já vou passar agora para as considerações finais, tá? Antes da gente encerrar. Tá bom, Leonardo. Eu quero agradecer a você, ao Lucas, a todos os amigos que assistiram essa live. É um prazer estar aqui em Brasília. Eu tive 115 mil votos no Rio de Janeiro. Sou um atleta olímpico de natação. Consegui perceber que nós temos que adquirir habilidade rapidamente assim, para sobreviver no mundo político e entender de tudo um pouco, né? A gente tem que ser um deputado que entregue soluções aos nossos municípios, aos 92 municípios do Rio de Janeiro, que propõe, que crie, que altere, que revogue leis em benefício da sociedade. E eu diria, Leonardo, que todo cidadão de diversos segmentos, de diversas classes sociais, que se arrisque na política. Não vamos deixar as mesmas pessoas estarem aqui por muitos anos, não. A gente tem que renovar. Então, eu espero aí que o meio de vocês são da parte econômica, vocês são de um banco, eu acho que vocês também têm que participar mais da política. Não foge, não. É isso. Obrigado, Leonardo. Valeu, Lucas.
Obrigado, deputado. Pode deixar que a gente, o que precisar, pode chamar a gente aí. A gente está disposto. Obrigado, Leonardo. Deixa eu dar só o meu contato para vocês. A minha página no Instagram, que é uma forma fácil de comunicar, oficial, Luiz Lima. E eu gostaria muito, Leonardo e Lucas, qualquer sugestão que vocês tiverem, qualquer observação que vocês tiverem em relação ao que eu possa ser um elo de ligação entre o setor de vocês e aqui o Congresso Nacional, eu conto com essas informações de vocês para a gente colaborar, de certa forma, para o nosso país. Eu acho que a gente, quando ocupa essa posição aqui, a gente saber ouvir pessoas que detêm conhecimentos exemplares em determinadas áreas, eu acho que isso que faz a gente ser um grande parlamentar. Com certeza. Pode deixar que essa parceria vai ser bem longa e duradoura. Obrigado. Bom, já que eu também vou aproveitar e falar de novo sobre a nossa plataforma, que é investmind.com. É só entrar lá, fazer um rápido cadastro e você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo, relatórios sobre empresas, sobre macroeconomia, política. A plataforma está aberta por tempo limitado, aproveite logo. E daqui a pouco a gente vai começar a fazer alguns pacotes para vender também. Então, aproveita para acessar esse conteúdo já. Tá? Acesse também o nosso canal no Instagram também, investmind.research, e a gente está mostrando bastante. Todas as lives ficam salvas lá, e assim como o nosso canal no YouTube. Então, aqui no YouTube, se inscreve no canal, clica no sininho, também curte nossa live aqui. E lá também segue nosso canal no Instagram, investmind.research, que algumas lives a gente faz só por lá também, tá, pessoal? Obrigado a todos, quem fez as perguntas, quem assistiu por aqui. Vou encerrando por aqui. Obrigado, Lucas. Muito obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Até a próxima. Valeu. Obrigado, deputado. Até a próxima. Valeu.